Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu sou a professora Tainá e vim para mais uma aula. Estou muito feliz de estar aqui. Já peço logo de antemão, assista o vídeo até o final. Quanto mais conteúdo, melhor para nós, né? O conhecimento é algo que ninguém nos tira. Então, vamos acompanhar comigo essa aulinha. Espero que vocês estejam confortáveis aí, sentadinhos, né? Para me ouvir. Hoje nós iremos falar sobre infarto agudo do miocárdio, tá? O famoso IAM. Vamos começar. O que é o IAM? O IAM é o infarto agudo do miocárdio, né? Ele é um processo de morte do tecido. Quando ouve-se essa palavra de morte do tecido, nós chamamos de quê? Necrose. Necrose de parte dos músculos cardíacos, né? Por falta de oxigênio, devido à obstrução da artéria coronária. Então, faltou passagem de quê? De oxigênio pela artéria, isquemiou, necrosou, morreu. Se morreu, não tem como voltar, tá? Essa obstrução, então, ocorre, em geral, né, pela formação de um coágulo sobre uma artéria previamente comprometida por arteriosclerose. O que é arteriosclerose? Eu vou mostrar mais pra frente para vocês, tá? Que é uma plaquinha de gordura, causando estreitamento dos vasos sanguíneos do coração e que pode levar à morte súbita. Então, pode ser por falta de oxigênio e por algum trombo, algum coágulo, alguma placa de gordura, tá? De arteriosclerose mesmo. Olha lá, a definição. Então, é um processo de morte das células de uma região do músculo do coração devido à formação de um coágulo que interrompe o fluxo sanguíneo de forma súbita e intensa. Então, o que aconteceu ali? Não passou o sangue circulante, certo? Não conseguiu passar, morreu. A mesma coisa se a gente tá passeando, né? Passeando, tá andando de carro, de repente vai entrar num túnel e o túnel tá interditado. O que nós vamos fazer? O desvio, correto? Fazendo esse desvio, nós não vamos passar pelo túnel. A mesma coisa de um comprometimento de coágulo, tá? De um trombo, de uma placa de gordura. Interrompe o fluxo. E aí morre. Uma vez que morreu, não temos muito o que fazer, tá bom? Na maioria dos casos, o infarto ocorre quando há rompimento de uma dessas placas, levando à formação de coágulo ou interrupção mesmo do fluxo sanguíneo, tá, gente? Que resulta na diminuição da oxigenação das células do músculo cardíaco. Qual que é o músculo cardíaco? Ó o músculo cardíaco aqui, ó. Que é o miocárdio, né? Ele pode ocorrer em diversas partes do coração e isso dependerá de qual artéria foi obstruída. Em casos raros, o infarto agudo do miocárdio ele pode acontecer por contrações da artéria mesmo, gente, interrompendo o fluxo de sangue ou por desprendimento de um coágulo, originando-se dentro do coração e que se aloja no interior dos seus próprios vasos. Então, olha lá o que aconteceu aqui. Deu uma obstruída, né? Fez uma isquemia lá, faltou oxigênio, certo? E aí depende do tamanho dessa isquemia ou quanto vai ficando mais prejudicial. Então, quanto mais não tiver a passagem desse coágulo, desse sangue, né, formando esse coágulo, vai se aumentando a área isquemiada. E quanto menos partes de músculo nós tivermos trabalhando, mais rápido esse coração vai parar, literalmente, tá? Vamos voltar lá para as causas. Então, vamos lá. A principal causa do infarto agudo do miocárdio é a aterosclerose, né? Como eu já havia falado, que é uma placa de gordura que fica lá no nosso coração. Gente, quando o paciente é um paciente obeso, né? Que tem os lipídios exacerbados, né? Que os lipídios são as gorduras, o que acontece? Todos os órgãos vão ser cobertos por lipídio, por gordura, tá? Por placa de gordura. E o coração é a mesma coisa. Quando o paciente, a pessoa, ela não tem uma vida de exercícios, né? De equilíbrio, né? Saudável. O que acontece? O coração, o fígado, os rins ficam cheios
de gordura, tá? Isso que afeta, gente, porque a gordura fica acumulada, não consegue sair, né, literalmente, passar com passagem, e aí vai causando as doenças oportunistas, né, as doenças que vão nos afetando, né? O que acontece aí no coração? Se o fornecimento for reduzido, o coração ele pode ser cortado por alguns minutos. O que acontece? Ele pode parar por alguns minutos, ele pode fibrilar, ele pode parar e voltar sozinho, tá? Ele pode fazer mais o quê? O paciente pode ter taquicardia, bradicardia. O corpo vai avisar, o coração vai nos avisar, né? Aí pode ser o quê? Que o coágulo sanguíneo pode ser a causa mais comum, tá, gente? O coágulo. Por quê? Normalmente a artéria ela já está parcialmente estreitada por um acúmulo de colesterol, tá? E outros materiais gordurosos, que pode ser ateroma também, que é aquela plaquinha de gordura também na parede dos vasos, tá? Um ateroma, gente, ele pode se romper e estourar, o que libera substâncias que tornam as plaquetas mais pegajosas, é isso mesmo, estimulando a formação de coágulos. Em cerca de 2/3 das pessoas, os coágulos se dissolvem por conta própria. Normalmente, gente, dentro de um terço, né, das pessoas, o coágulo pode se dissiparem, né, podem sair, mas o que acontece com a grande maioria, né, com as pessoas, com a maioria das pessoas, pode ser que aconteça o quê? Fique bloqueada de fato e não passe esse sangue novamente, né? Então, assim, o que pode levar? Ataque cardíaco, né? Um infarto agudo do miocárdio, tá? Então, eu não posso falar com certeza assim pra você. Olha, se você não tiver uma alimentação saudável, você vai ter infarto agudo do miocárdio. Posso falar isso pra pessoa? Não posso. O que eu posso fazer é orientar, né? E aí nós vamos fazer o nosso papel, que é o quê? A orientação, né? É o que eu posso fazer no momento. Vamos pro próximo. Esse já foi. Olha lá, a aterosclerose. São placas de gordura, né, gente, que fica nas artérias. Então, vou dar uma lidinha aqui. Acúmulo progressivo de lipídios, células inflamatórias, células musculares lisas e tecido conjuntivo na íntima das artérias, que é dentro das artérias, de médios e grandes calibres. Então, assim, ela não escolhe, ela não vai escolher. Ah, esse aqui pode deixar. Não vou entrar nesse aqui não, porque é uma artéria de pouco calibre. Não, gente, a placa de gordura não tá nem aí para pouco calibre, muito calibre, calibroso ou não, tá? Acaba então, por resultar no bloqueio do fluxo sanguíneo e favorece a ocorrência de complicações, como infarto e acidente vascular cerebral. Que no acidente vascular cerebral acontece o mesmo, né, gente? É coágulo que entope, literalmente a palavra correta é entope, né, essa veia, essa artéria, tá? Olha lá as causas. Vamos dar uma olhadinha, então, nas causas. Então, vamos lá. As artérias coronarianas, que se ramificam da aorta, assim que sai do coração, fornece esse sangue. Uma síndrome coronariana aguda ocorre quando um bloqueio repentino em uma artéria coronariana reduz extremamente ou interrompe o fornecimento de sangue a uma artéria do músculo cardíaco, que é chamada de miocárdio, tá? Então, aí o que vai acontecer? Vai bloquear mesmo, vai ficar entupido, né? Literalmente entupido. E esse fluxo de sangue não vai passar, como eu já disse, tá? Aí mais. Se o fornecimento for reduzido extremamente ou cortado por mais de alguns minutos, o tecido cardíaco morre. Um ataque cardíaco, também denominado de infarto agudo do miocárdio, é a morte do tecido cardíaco devido à isquemia. Então, é tudo que eu já expliquei. O que acontece? Não passa sangue, bloqueia, morre. Morreu, não tem mais o que fazer, tá? O
que o paciente vai sentir, então? O principal sintoma, então, na verdade, é o quê? Dor ou desconforto na região peitoral, né? Precordial, aquela famosa angina, sabe? Angina pectoris, que dói do lado do coração. É uma dor, assim, que vai irradiando para as costas, para o rosto, para o braço. E raramente o braço é o direito, tá, gente? É mais o braço esquerdo. Esse desconforto, então, ele costuma ser intenso e prolongado, acompanhado de sensação de peso ou aperto sobre o tórax. As pessoas sentem muito, às vezes, dor no estômago, uma dor forte no estômago, e chega no hospital e está infartando. Está infartando, porque a dor é muito similar, sabe? A dor é muito pessoal, né? Muito individual, as dores. Por isso que nós não devemos o quê? Julgar, né? Julgar as pessoas. Ai, não, nossa, tá com dor, mas isso não é dor. Tá mexendo no celular? Ai, tá com dor, mas não tá chorando? Gente, cada paciente, cada pessoa tem o seu próprio limiar de dor, né? Então, nós devemos só o quê? Respeitar esse paciente, tá? O que mais pode sentir, então? Suor excessivo, palidez e alteração na frequência cardíaca, né? Com certeza. Isso é fato, né? Já os idosos, o principal sintoma por ser a falta de ar, né? Pode ser também. E a dor pode ser sentida no abdômen, semelhante a uma dor de gastrite, ou é aquilo que eu falei, dor no estômago mesmo. E nos diabéticos e idosos, o infarto ele pode ser assintomático. O que eu falo quando é assintomático? Quando não apresenta sintomatologia, quando ele não sente dor, tá? E não tem sinais específicos, assim, por isso tem que estar atento mesmo a qualquer mal súbito. Por isso que os pacientes acabam morrendo o quê? Dormindo, porque não sentem quaisquer desconforto. Então, a pessoa, o idoso só deita, dorme e não acorda mais, tá? Os fatores de risco, então, os principais, né, dos fatores de risco são tabagismo, colesterol em excesso, que é a dislipidemia, hipertensão, que é a pressão alta, o diabetes exacerbado, a obesidade é um fator, assim, primordial, o estresse. Tem como não se estressar? Não tem, gente, não tem segredo, não tem, se tivesse segredo ia ser revelado, porque não tem o que fazer, né? Depressão também, tá? Os diabéticos, eles têm 2 ou 4 vezes mais chances de sofrer um infarto. Pacientes familiares próximos, né, que pode ser pais ou irmãos, com histórico do IAM, eles também têm mais chances de desenvolver a doença. Ai, professor, então é hereditário? Sim, tá? Nós podemos falar sim que é hereditário, tá? Como é feito o diagnóstico? Além da avaliação clínica dos sintomas, né, são feitos exames de eletrocardiograma, ecocardiograma e cateterismo para identificar o infarto agudo do miocárdio. O cateterismo nada mais que é uma colocação de uma câmera que é feita pela região inguinal, que é a preferida, tá? Região inguinal. E o paciente tem um cuidado de enfermagem super importante, que quem chegou até aqui vai conseguir fazer os cuidados de enfermagem e vai colocar esse específico. E eu vou ler e vou gostar, porque significa que você tá assistindo esse vídeo, hein? Presta atenção. Um dos cuidados primordiais quando o paciente acaba de fazer o cateterismo vesical é ficar 24 horas em decúbito dorsal horizontal. Precisa, tá? Para não ocorrer essa liberação desse stent, tá? Ele não voltar, se precisar colocar, ou para algum trombo não migrar para outro local. Tudo bem? Então, o paciente vai fazer suas necessidades fisiológicas, diurese, evacuação, na comadre. Ele vai se alimentar? Vai se alimentar com dieta branda, porém, eu vou poder subir esse decúbito apenas 35, 45 graus no máximo. Tudo bem? Então, esse catéter, gente, é um catéter, né? Ele é inflado para que seja aberta a artéria, tá? Por exemplo, entrou primeiro a câmera, visualizou que tem essa massa, essa arteriosclerose, qualquer coisa que impeça o fluxo sanguíneo a ser correto, aí faz o procedimento de colocação de stent. O stent, deixa eu ver se tem aqui.
O stent, ó, o stent aí, ó. Ele é gratuito pelo SUS, tá? Depois eles mandam uma cartinha cobrando. Cobrando não, né? Como se fosse uma nota fiscal com o valor do stent. Ele é aproximadamente uns 7 mil reais o stent, tá? Então, ó, a câmera passando pela artéria, depois o balão infla e fica somente o stent, que é uma molinha mesmo, tá? Uma molinha para deixar o que? Essa artéria aberta, para impedir o fluxo do trombo, para impedir que ele fique lá parado. Então, consegue mandar o fluxo sanguíneo corretamente, tá? Além disso, gente, são associados ao tratamento outros medicamentos, tá? Mas isso nós vamos falar aqui, ó, do tratamento. O mais importante no tratamento do infarto agudo é a desobstrução das artérias entupidas, certo? Existem, então, duas formas de realizar essa desobstrução. Angioplastia, né, que é a mecânica, ou a fibrinolíticos, que é a desobstrução com medicamentos. No primeiro, um catéter é inserido, que eu já falei, né, ou outra é uma punção arterial, pode ser no punho ou na virilha, e é direcionado para o local do entupimento da artéria. Então, o tratamento pode ser isso aqui, que é o mais eficaz, que eles fazem muito, tá? São acostumados já a fazer, que é o melhor, ou pode ser com fibrinogênio, tá? Olha lá, na imagem como sai. Porque é por imagem, né, gente? Eles só colocam a câmera e vão indo, até achar resistência. A câmera faz uma resistência, significa que não há passagem de fluxo sanguíneo. Opa! Então, será que eu preciso de um stent? Se precisar, já faz o procedimento na hora, tá, gente? Ele não precisa retirar esse catéter, essa câmera e depois agendar uma nova data. Não. Já vai logo para fazer angioplastia. E se no meio da angioplastia precisar fazer um stent, já coloca um stent. Se precisar ir para o centro cirúrgico já para abrir e fazer uma ponte safena, já coloca uma ponte safena também. Isso vai depender de como está o parecer do paciente, tá? O prognóstico, tudo bem? Ai, professora, dá para prevenir? Olha, eu vou te falar que dá. Lembra que eu falei que é hereditário, que pode ser passado de primos ou irmãos? Só que dá pra você evitar. Como, gente? Praticando exercícios físicos regularmente, manter uma alimentação balanceada, não sei se vai dar, né? Cessar o tabagismo, importantíssimo, e controlar os fatores de risco, como diabetes, hipertensão arterial, colesterol elevado, que é a dislipidemia, são fundamentais para evitar o entupimento das artérias e, consequente, o infarto agudo do miocárdio, tá? Porque primeiro, às vezes, vai só entupir a artéria. Entupiu a artéria e tá lá tranquila, a pessoa vive normalmente, tá? E às vezes, o que acontece? Ela não percebe realmente, de fato, que tá com problema. Só vai perceber quando ele realmente, né, isquemiou toda a lesão, o miocárdio não conseguiu fazer a contração, e o que vai acontecer? Fibrilar. Fibrilar é o coração tremendo, gente, tremendo, não faz o tum e o tá, só fica tremendo. E aí o paciente pode perder o nível de consciência rápido, taquicardia, depois bradicardia, tá? Depois pode ser que venha uma sistolia, porque se tiver, lembra da AESP, atividade elétrica sem pulso? Pode ser que ele fique na FV, fibrilação ventricular, ou fibrilação atrial, depende muito onde que tá isquemiada essa área, mas o coração fica tremendo. E aí tem que fazer uma memória nele, que é o que? O desfibrilador, né? Dá um choque, para tudo, e aí ele entende, opa, vou voltar a bater tum-tá, tum-tá. Então, quando a gente fala que tem que desfibrilar, é mais ou menos isso, tá? Olha lá, o pessoal lá praticando o exercício. Gente, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham acompanhado as aulas. Foi feito com muito amor e carinho para vocês, tá? Vamos tentar fazer esses 20 cuidados de enfermagem, tá? 20 não, vamos fazer 10.
10 cuidados de enfermagem. Eu acho que é isso que eu mandei para vocês. 10 cuidados de enfermagem para um paciente com infarto agudo do miocárdio. Vamos ver até quando vocês vão conseguir me entregar. Mas eu espero que vocês fiquem bem. Não desista do sonho de vocês, tá?